ampare para termos um estudo produtivo, esclarecedor. O Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo, Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus. E os espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E segue, para quem gosta de pesquisar, falando a respeito de Deus. Nós já ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que os homens de ciência são céticos, materialistas, descrentes. Eu diria que isso é uma meia-verdade, porque todos nós conhecemos sábios que eram crentes na existência de Deus. Mas eu diria que as tradições religiosas deram uma contribuição muito grande a esse ceticismo dos homens de ciência, porque apresentam Deus de uma forma tão simplista, aquele velhinho de longas barbas brancas, sentado no trono de ouro, servido pelos anjos. A mente dos homens sábios querem mais que isso. E por essa razão, nós vemos muitos sábios ficarem com o pé atrás com a religião. E é por essa razão que o Espiritismo cresceu tanto em meio aos homens de ciência. Relacionar aqui os grandes sábios da história da humanidade, se tornar os espíritas, seria assim cansativo e com certeza esqueceríamos alguns. Nós lemos o livro do Dr. Cressey Morrison. Ele foi um cientista, foi um homem de larga cultura, foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, que eu acredito que muitos companheiros aqui conhecem. Há aqueles que vão a Nova York para comprar roupa, e há aqueles que vão para visitar o Museu de História Natural. Aquele museu é uma coisa assim, você não vê aquilo em um dia. Andando bem, com bastante fôlego, dá uns 3 dias para visitar aqui no museu. Mas ali há coisas assim que a gente fica de queixo caído. Cressey Morrison fez um estudo sobre as provas científicas da existência de Deus. É uma delícia ler Cressey Morrison. Então ele começa o seu estudo usando a matemática, as tendências matemáticas. Ele apresenta uma ideia assim muito interessante. Ele diz o seguinte: se você pegar 10 pedrinhas ou 10 fichas numeradas de 1 a 10, aquelas pedrinhas daquele jogo chamado Víspora, é uma pedrinha numerada, né? E colocar num saco, e você quiser meter a mão no saco e tirar a pedra número 1, você vai fazer 10 tentativas para ter um acerto. Então ele começa com as probabilidades matemáticas nessa experiência. Mas se você quiser tirar a pedra número 1 e em seguida a pedra número 2, você terá que ir ao saco 100 vezes ou 100 tentativas para um acerto pelas probabilidades, a lei das probabilidades matemáticas. E se você quiser tirar a pedrinha 1, 2 e 3 nesta ordem, você terá que ter 1000 tentativas para
poder tirar 1, 2 e 3. E se você quiser tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nessa ordem certa, terá que tentar 10 milhões de vezes para acertar uma. Se alguém duvidar, é só em casa pegar um saquinho com 10 pedrinhas. E 10 milhões de vezes você vai conseguir tirar de 1 a 10 na sequência lógica. É por isso que é tão difícil ganhar na Mega Sena. Então, mesmo na quina, que são só 5 vezes 2 dígitos, é uma proporção matemática absurda para se acertar só nas leis das probabilidades. Indo mais adiante, Grayson Morrison nos propõe o seguinte: o universo é um saquinho de víscoras que não tem só 10 pedrinhas. Por exemplo, se você trabalhar com 10 pedrinhas, você vai chegar à casa dos milhões. Se você botar mais uma pedrinha, você vai chegar à casa dos bilhões. Mais uma pedrinha, trilhões. Mais uma pedrinha, 4 quintilhões, 6 trilhões, e vai por aí afora. Então, a lei das probabilidades é uma coisa assim, matematicamente calculável. Ora, o universo, a quantidade de pedrinhas vai ao infinito. Então, acertar tudo isso pela lei das probabilidades é uma tentativa infinita. E aí ele termina o capítulo dizendo: e é por isso que eu creio em Deus. Porque o universo tem lógica. Ele foi pensado. E quem pensa são as inteligências. E pela obra se conhece o autor. Então ele vai no seu livro com demonstrações científicas que a gente fica assim, é melhor pôr um elástico assim para o queixo não cair, aí, segurar o queixo. Porque ele era um homem de ciência. E ele mostra, à luz da ciência, das teses científicas, que Deus existe. E ele fala das suas grandezas. Emmanuel, pela pena de Chico Xavier, escreveu uma frase, para nós, uma frase imortal. Diz ele: cantando as glórias de Deus. Vejam, amigos, o planeta Terra, diz Morrison, ele dá uma volta em torno do seu eixo em 24 horas. E aí nós temos os dias e as noites, aproximadamente 12 horas de dia, 12 horas de noite. Mas se você resolver alterar esse tempo, em lugar de 24 horas, colocar 48, o que é que aconteceria? Você teria o dobro de tempo de escuridão numa das faces do planeta, que se cobriria de gelo e acabaria com a vida. E do outro lado, o Sol torraria tudo, acabaria também. Então, a vida na Terra seria impossível. Então, meus amigos, essas aproximadamente 24 horas, porque Grayson Morrison era um cientista, e cientista é um cara chato, né? Não são 24 horas, pouquinho 24 horas, né? Eles são muito fanáticos com os números. Então, se nós alterarmos a rotação da Terra, por o mínimo que seja, a vida desaparece na Terra. E se você, por exemplo, parasse a Terra de repente, o que aconteceria? A inércia dos oceanos invadiria todos os continentes e haveria um tsunami do tamanho do Himalaia, acabaria com toda a vida na Terra. Então, meus amigos, diz ele, tudo foi calculado, mas numa precisão matemática incrível. E quem faz cálculos matemáticos avançadíssimos, que nem os mais sofisticados computadores do mundo seriam capazes de interpretar, foram inteligências
para nós homens, inimagináveis. Uma criança, um menino pega um barbante e amarra uma pedrinha, e depois ele gira assim, a pedrinha fica girando. Aí nós vemos duas forças: a inércia da pedrinha, que tende a jogar a pedra longe se o menino largar a linha, e a linha segura a pedrinha girando naquela órbita. Assim o planeta Terra. A Terra gira em torno do Sol. A força de gravidade do Sol é o barbante que segura a Terra. Por favor, não vão entender isso ao pé da letra, mas é a força que segura a Terra. Agora, a Terra girando no seu movimento de translação, ela tenderia a se perder no universo. Então existem duas forças. Uma é a pedrinha Terra que gira, e outra é a força de gravidade do Sol que segura a Terra. Meus amigos, vocês já imaginaram a matemática para calcular isso? Uma simples fundação de um edifício na construção civil já é uma senhora matemática. Os cálculos estruturais das construções civis. Agora imagine o cálculo. E outra coisa, a Terra vai lá, dá um raspão no Sol no verão e volta e vai bem longe para dar a volta completa. Meus amigos, é uma matemática inconcebível para nós. Vejam só, amigos, o nosso Sol, que ele acorda de manhã, sempre umas 5 da manhã, mais ou menos, né? Lá na zona leste, passa aqui em cima e vai lá para a zona norte, se deitar no fim do dia. Ele não está parado, porque a física nos diz que um corpo só se desloca no espaço em relação ao outro. O nosso sistema, o sistema em que nós vivemos, que é a galáxia Via Láctea, o Sol vai com todos os seus satélites em direção à constelação de Hércules, levando toda a sua equipe, e não bate em nada. É por isso que muitos astrônomos dizem que um dia o sistema solar vai esbarrar em alguma coisa e se acabar. Meus amigos, está aí há vários bilhões de anos e está aí inteirinho da Silva. É porque as mecânicas celestes são uma matemática inconcebível para nós, mas perfeitas. E, meus amigos, não há nenhuma subjetividade quando se fala em matemática, em física. Então, o nosso sistema solar vai se deslocando com uma precisão inimaginável para nós. Vejam só, outra tese do Dr. Morrison: se você elevar o nível médio dos continentes em 3 metros, a vida na Terra desaparece, porque o oxigênio fica comprometido e nós, seres biológicos, não vivemos sem oxigênio. E se você afundar o mar em 3 metros, ele absorve todo o oxigênio da atmosfera e a vida também se torna impossível na face planetária. Então alguém calculou tudo isso para que nós pudéssemos andar por aí, agora, nesse momento, respirarmos o oxigênio, que é de graça. É que os políticos não saibam disso, que é de graça, porque os caras lá de Brasília podem criar o respirômetro e criar um imposto para nós pagarmos por cada respiradinha que dermos, uma taxa, baratinho. Precisa subsidiar os aviões oficiais, passeando aí pelo mundo a troco de nada. Então, meus amigos, se nós mudarmos os níveis, tanto o nível médio
dos continentes quanto do mar, a vida na terra se extingue. Então, são pedrinhas que nós estamos colocando naquele saquinho de víspora do Dr. Clarence Morrison. Vejam bem, amigos, a Vespa nos dá uma lição da prova de Deus, segundo o Dr. Morrison. A Vespa, quando ela chega à idade, à época da procriação, ela muda o seu veneno, em lugar de ser aquela coisa dolorosa, quem já tomou uma picada sabe disso, e deixa de ser um veneno terrível para ser um anestésico, só porque está na época dela prorrogar a sua geração. Então o que ela faz? Ela faz um buraquinho no chão, depois ela faz um voo nupcial até achar um gafanhoto, mas tem que ser um gafanhoto do gosto daquela vespa. Aí ela acha um gafanhoto bem jeitosinho, vai lá e dá-lhe uma picada e injeta aquele anestésico. O gafanhoto não morre, ele hiberna. Ela então pega o gafanhoto 10 vezes mais pesado do que ela, leva lá para o buraquinho, põe o gafanhoto lá no fundo e desova em cima. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que os insetos já nascem adultos e com fome. São assim, brasileiros, né? Nascem com uma fome terrível. Outro detalhe, e eles têm que comer uma carne viva, porque se eles comerem uma carne morta, eles morrem também. Aí nascem as vespinhas e elas começam a devorar o gafanhoto, não pelas partes vitais, mas pelas bordas. As vespas saem, fecham o buraquinho, voa e morre, porque ela sabe que a sua geração está garantida. E as vespinhas começam a comer o gafanhoto pelas partes não vitais, porque se comer pela parte vital, o gafanhoto morre e elas morrem também. E quando elas chegam às partes vitais, elas já estão grandes, fortes, acabam com o gafanhoto, voam e vão recomeçar a espécie da vespa. Meus amigos, alguém diz, como é que a vespinha sabe disso? A vespa mãe e a vespa filha, como é que elas sabem disso? Aí todo mundo diz, é o instinto. Mas me diga quais são os órgãos do instinto, onde está localizado o instinto? Nunca ninguém descobriu. O instinto, meus amigos, é uma inteligência parcial, artificial, que o Criador, que é a suprema inteligência, como disseram os Espíritos a Allan Kardec no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, ao criar um ser que não pensa, é necessário emprestar-lhe um raciocínio. Então o Criador criou assim um depósito cheio de chip. Aí criou a vespinha, vai lá, pega o chip de vespa e espeta no slot da vespinha. Aí ela tem um raciocínio parcial, capaz de se conduzir em a natureza. Na natureza seria cacofonia, uma coisa muito feia. Então, em a natureza, a vespinha com o seu chip no juízo sabe como se comportar. E assim todos os animais no universo, é aquilo que nós chamamos de ecossistema, equilíbrio ecológico. O que é o equilíbrio ecológico? Senão esse ensinamento natural que mostra aos viventes sem raciocínio como procederem. E eles não erram nunca. Clarence Morrison nos fala de um pássaro bem brasileiro. É o João de Barro. João de Barro dá show. É um show, João de Barro. Quando chega a época da procriação, o João de Barro escolhe uma árvore junto com a
Joana de Barro, escolhe uma árvore bem alta, e aí ele põe o bico para cima e fica assim. Nisso ele consegue, é como fazem alguns, para ver a direção do vento, não é isso? E ele, com essa picada, ele sabe em que direção o vento do inverno vai soprar quando chegar o inverno. Aí ele faz a sua casinha de barro com a porta voltada para o lado oposto do vento do inverno. Porque se ele fizer para o lado errado, o vento do inverno vem e mata seus filhotes. Então ele cria uma proteção. Meus amigos, quem foi que ensinou isso ao João de Barro? Ele não teve a decência de informar ao nosso serviço de meteorologia, que morre de inveja do João de Barro. E assim, meus amigos, a gente fica olhando a natureza. Em 1954, 2 cientistas descobriram as estruturas gen, os cromossomas, o ácido ribonucleico, se não erro, a repetição daquilo que não sei. Então, meus amigos, esses homens descobriram que nessas entranhas microscópicas estão todas as informações que são passadas de geração a geração. O tipo de cabelo, a cor dos olhos, o tipo de pele. E se nós pegássemos a nossa humanidade de quase 7 bilhões de habitantes e reduzíssemos a expressão gen, segundo Clarkson Morrison, tudo aquilo caberia num dedal de costureira e ainda sobraria espaço. E ali estariam todas as informações de toda a população terrestre coletada pela hereditariedade na transmissão dessas informações. Então, meus amigos, nós ficamos assim, pasmos, com tantas pedrinhas que foi naquele saquinho de víspera do universo. Vejam só, amigos, nós falávamos há pouco que nós moramos na galáxia Via Láctea. A Via Láctea é assim um conglomerado de astros em forma de espiral que tem apenas 200 bilhões de sóis. E se você der satélites a esses sóis, 100 satélites, 100 filiados a cada uma dessas estrelas, você chegaria a 20 trilhões de corpos celestes, num conglomerado de astros, e lá vai o nosso Sol, levando todos nós aqui presentes em direção a Hércules, no meio desse trânsito terrível, e não bate nada. Ainda alguém diz que, isso tudo é obra do acaso. Meus amigos, nós ficamos assim, perplexos com tais afirmações. Nós diríamos que, pela obra, nós conhecemos o autor. Não existe obra sem autor. As pessoas falam, os céticos, os negativistas, falam do acaso. É o acaso. Mas o que é o acaso? O acaso não é nada. O acaso não é ninguém. E o nada e ninguém pode fazer uma obra de grande inteligência. Meus amigos, onde há inteligência, onde há um feito sabido, como esses detalhes do universo que nós estamos comentando, alguém pensou, alguém calculou com muita precisão o tempo de rotação da Terra em torno do seu eixo imaginário. Alguém pensou e calculou para que a Terra girasse em torno do Sol e tivesse vida. Você vai a uma lanchonete e pede um saco de batata frita. Aí alguém pergunta, cara, você está comendo o quê? Estou comendo batata frita. Para nós, batata frita.
Para o cientista, não é batata, você está comendo um pedaço do sol. Porque não fosse o sol, a batata não existiria. Todos os efeitos no mundo vegetal vêm da luz do sol, que transforma a seiva em clorofila. Então, meus amigos, quem fez tudo isso? Nós estamos jogando no saco do seu morre, são as pedrinhas de vísporas, e já chegamos aos milhões. Então, meus amigos, acaso não existe. Alguém pensou, alguém planejou. Nós olhamos o nosso corpo humano, um simples detalhe, os nossos olhos, coisa fantástica. Nós, na verdade, não enxergamos as coisas, nós enxergamos o reflexo, os fótons, as partículas fóton que partem das fontes de luz. Esse choque em todas as coisas e vem aos nossos olhos. E esse reflexo o nosso cérebro interpreta, o nosso centro da visão faz a decodificação da informação nervosa que parte através do nosso nervo óptico até a sensibilidade da visão no nosso cérebro. Meus amigos, quem planejou tudo isso? Todo esse corpo maravilhoso, as nossas mãos, vocês já viram que coisa majestosa? Uma porção de ossinhos bem arrumados, a falange, a falanginha, a falangeta, que permitem a nossa movimentação. Mas se tudo isso não bastasse, eu vou convidar os queridos amigos para conhecer no seio da natureza um sujeitinho, que esse sujeitinho vai tirar de todos nós aqui presentes, meus amigos. É que algumas pessoas ouvem os espíritos, mas não prestam atenção. Passa como se fosse uma ideia do seu próprio juízo, quando na verdade são sopros louváveis e às vezes perniciosos. Há pessoas que dizem assim: puxa, eu hoje amanheci pelo lado avesso, hoje não estou acreditando em nada, hoje eu estou um cético, um agnóstico, um descrente, um materialista, tudo de ruim. O que foi, meu filho? Você por acaso dormiu no lugar errado? São as informações espirituais negativas que os médiuns pouco treinados não sabem distinguir. E o pior é agasalhar essas informações negativas e dirigir sua vida dentro desse negativismo, em seu próprio prejuízo. Então, meus amigos, eu vou apresentar a todos os companheiros que nos ouvem dos dois lados da vida, porque temos aqui muitos irmãozinhos nossos desencarnados que foram descrentes, não conseguiram crer ainda, deixaram a terra, sabem que já deixaram a terra, mas não conseguem enxergar Deus quando o sol levanta lá no horizonte para iluminar o mundo. As ondas do mar, o canto dos pássaros, as flores que se desabrocham, evolando delicados perfumes, nós não conseguimos ainda enxergar Deus nessas maravilhas. Quando nós olhamos dentro de nós, também não enxergamos. Embora o Criador pulule em toda parte, como nos fala Clérison Morrison, no seu livro extraordinário, A Existência de Deus, I'm sorry, very good English. Então, eu vou apresentar um amigo para vocês, de graça, não cobro nada por isso, que é um sujeitinho que você nunca mais vai descrever de Deus. O Matuto chama de besouro de Deus. O cientista chama de
besouro bombardeiro. Meus amigos, em a natureza, em bom português, nunca existiu um bichinho tão extraordinário como o besouro bombardeiro. Vejam só, ele é um besourinho, que aqui na barriguinha dele, ele tem duas bolsinhas. Uma das bolsas contém água oxigenada, e a outra bolsinha tem hidroquinona. Se alguém me disser que isso é obra do acaso, me prove. Como é que ele tem essas duas bolsinhas? E tem mais, é um excretor de pressão, tudo conjugado. O cérebro dele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então aquilo, a nosso ver, eu olho o nosso cérebro, puxa, nós temos um cerebrão e tanto, comparado com esse besourinho. Mas esse besourinho vai levar fé ao seu coração para o resto da vida. Estude-o na nossa mensagem. Então, quando surge um predador e ele se sente ameaçado, o seu cérebro, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, emite um impulso e ele tem uma contração, um espasmo abdominal, e o excretor de pressão emite um esguicho na cara do predador. É um spray de pimenta. Por que razão? Porque a água oxigenada e a hidroquinona separadas, não acontece nada. Mas quando você junta as duas, elas se tornam um cautérico terrível. E o predador sai voando desesperado, procurando uma poça d'água para tomar um banho e se livrar daquele tremendo cautérico. Meus amigos, me diga, quem há de me dizer que isso é obra do acaso? São dois produtos químicos, bioquímicos, que são gerados da barriga daquele bichinho, com um fim matematicamente preciso. Me prove como pelo acaso nasceu esse besouro bombardeiro, com essa arma de defesa letal. Então, meus amigos, só uma inteligência. Alguém pensou, porque é muito difícil. Besourinho desse tamanho, você fazer uma bolsinha que cabe na barriguinha dele, duas bolsinhas. Como a sua bioquímica cria esses dois produtos, a hidroquinona para encher uma bolsinha e a água oxigenada encher outra bolsinha, e o cérebro dele que é tão pequeno que você não conseguiria pegar. Quando você se sentir ameaçado, dá aquela borrifada, e na borrifada aqueles dois produtos se misturam, reagem quimicamente e se transformam num gás de pimenta terrível, de deixar o predador, o atacante, estonteado. Então alguém me explique como o acaso fez isso? Se não há aí uma inteligência fantástica para nos mostrar que Deus está presente em nossas vidas, que Deus é a fonte de toda a vida cósmica. Olhamos assim, a nossa galáxia com 200 bilhões de sóis, 20 trilhões de corpos celestes na nossa galáxia. E quantas galáxias existem no cosmos? 100 milhões! É até difícil fazer essa conta. 20 trilhões vezes 100 milhões. Quem for bom em matemática, por favor, me dê a resposta. Cantando as glórias de Deus, como diz Emmanuel, dentro de órbitas maravilhosamente perfeitas. O universo deixa os homens de ciência quase em euforia, quase em êxtase pelas grandezas universais. Meus amigos, guardem bem fundo do coração esse besourinho que vos apresentei nessa noite, porque ele tira toda e qualquer ideia de descrença espiritual.
Obrigado, Besourinho, pela sua ajuda à minha formação cristã. Deus o abençoe. E a nós também. Muito obrigado. Prática, os cálculos estruturais das construções civis. Agora imagine o cálculo e outra coisa. A terra vai lá, dá um raspão no sol no verão e volta e vai bem longe para dar a volta completa. Meus amigos, é uma matemática inconcebível para nós. Vejam só, amigos, o nosso sol, que ele acorda de manhã, sempre umas 5 da manhã, mais ou menos, né? Lá na zona leste, passa aqui em cima e vai lá para a zona norte, se deitar no fim do dia. Ele não está parado, porque a física nos diz que um corpo só se desloca no espaço em relação ao outro. O nosso sistema, o sistema em que nós vivemos, que é a galáxia Via Láctea, o Sol vai com todos os seus satélites em direção à constelação de Hércules, levando toda a sua equipe e não bate em nada. É por isso que muitos astrônomos dizem que um dia o sistema solar vai esbarrar em alguma coisa e se acabar. Meus amigos, está aí há vários bilhões de anos e está aí inteirinho da Silva. É porque as mecânicas celestes são uma matemática inconcebível para nós, mas perfeitas. E, meus amigos, não há nenhuma subjetividade quando se fala em matemática, em física. Então, o nosso sistema solar vai se deslocando com uma precisão inimaginável para nós. Vejam só, outra tese do Dr. Morrison. Se você elevar o nível médio dos continentes em 3 metros, a vida na Terra desaparece, porque o oxigênio fica comprometido e nós, seres biológicos, não vivemos sem oxigênio. E se você afundar o mar em 3 metros, ele absorve todo o oxigênio da atmosfera e a vida também se torna impossível na face planetária. Então alguém calculou tudo isso para que nós pudéssemos andar por aí, agora, nesse momento, respirarmos o oxigênio, que é de graça. É que os políticos não saibam disso, que é de graça. Porque os caras lá de Brasília podem criar o respirômetro e criar um imposto para nós pagarmos por cada respiradinha que dermos, uma taxa, baratinho. Precisa subsidiar os aviões oficiais, passeando aí pelo mundo a troco de nada. Então, meus amigos, se nós mudarmos os níveis, tanto o nível médio dos continentes, quanto do mar, a vida na Terra se extingue. Então, são pedrinhas que nós estamos colocando naquele saquinho de físfora do Dr. Clarence Morrison. Vejam bem, amigos, a Vespa nos dá uma lição da prova de Deus, segundo o Dr. Morrison. A Vespa, quando ela chega à idade, à época da procriação, ela muda o seu veneno, em lugar de ser aquela coisa dolorosa, quem já tomou uma picada sabe disso, e deixa de ser um veneno terrível para ser um anestésico, só porque está na época dela prorrogar a sua geração. Então o que ela faz? Ela faz um buraquinho no chão, depois ela faz um voo nupcial até achar um gafanhoto.
mas tem que ser um gafanhoto do gosto daquela vespa. Aí ela acha um gafanhoto bem jeitosinho e vai lá e dá-lhe uma picada e injeta aquele anestésico. O gafanhoto não morre, ele hiberna. Ela então pega o gafanhoto 10 vezes mais pesado do que ela, leva lá para o buraquinho e põe o gafanhoto lá no fundo e desova em cima. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que os insetos já nascem adultos e com fome. São assim, brasileiros, né? Nascem com uma fome terrível. Outro detalhe, e eles têm que comer uma carne viva, porque se eles comerem uma carne morta, eles morrem também. Aí nascem as vespinhas e elas começam a devorar o gafanhoto, não pelas partes vitais, mas pelas bordas. As vespas saem, fecham o buraquinho, voam e morrem, porque ela sabe que a sua geração está garantida. E as vespinhas começam a comer o gafanhoto pelas partes não vitais, porque se comer pela parte vital, o gafanhoto morre e elas morrem também. E quando elas chegam às partes vitais, elas já estão grandes, fortes, acabam com o gafanhoto, voam e vão recomeçar a espécie da vespa. Meus amigos, alguém diz, como é que a vespinha sabe disso? A vespa mãe e a vespa filha. Como é que elas sabem disso? Aí todo mundo diz, é o instinto. Mas me diga quais são os órgãos do instinto. Onde está localizado o instinto? Nunca ninguém descobriu. O instinto, meus amigos, é uma inteligência parcial, artificial, que o Criador, que é a suprema inteligência, como disseram os Espíritos a Allan Kardec no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, ao criar um ser que não pensa, é necessário emprestar-lhe um raciocínio. Então o Criador criou assim um depósito cheio de chip. Aí criou a vespinha, vai lá, pega o chip de vespa, espeta no slot da vespinha. Aí ela tem um raciocínio parcial, capaz de se conduzir em a natureza. Na natureza seria cacofonia, uma coisa muito feia. Então, em a natureza, a vespinha com o seu chip no juízo sabe como se comportar. E assim todos os animais no universo, é aquilo que nós chamamos de ecossistema, equilíbrio ecológico. O que é o equilíbrio ecológico? Senão esse ensinamento natural que mostra aos viventes sem raciocínio como procederem. E eles não erram nunca. Clérison Morrison nos fala de um pássaro bem brasileiro. É o João de Barro. João de Barro dá show. É um show o João de Barro. Quando chega a época da procriação, o João de Barro escolhe uma árvore junto com a Joana de Barro. Escolhe uma árvore bem alta. E aí ele põe o bico para cima e fica assim. Nisso ele consegue, é como fazem alguns, para ver a direção do vento, não é isso? E ele, com essa picada, ele sabe em que direção o vento do inverno vai soprar quando chegar o inverno. Aí ele faz a sua casinha de barro com a porta voltada para o lado oposto do vento do inverno. Porque se ele fizer para o lado errado, o vento do inverno vem e mata seus filhotes. Então ele cria uma proteção. Meus amigos, quem foi que ensinou isso ao João de Barro? Ele não teve a decência de informar ao nosso serviço de meteorologia, que morre de inveja do João de Barro. E assim, meus amigos, a gente fica
olhando a natureza em 1954, dois cientistas descobriram as estruturas gen, os cromossomas, o ácido ribonucleico, se não erro, a repetição daquilo que não sei. Então, meus amigos, esses homens descobriram que nessas entranhas microscópicas estão todas as informações que são passadas de geração a geração. O tipo de cabelo, a cor dos olhos, o tipo de pele. E se nós pegássemos a nossa humanidade de quase 7 bilhões de habitantes e reduzíssemos a expressão gen, segundo Clarkson Morrison, tudo aquilo caberia num dedal de costureira e ainda sobraria espaço. E ali estariam todas as informações de toda a população terrestre coletada pela hereditariedade na transmissão dessas informações. Então, meus amigos, nós ficamos assim, pasmos, como tantas pedrinhas que foi naquele saquinho de víspera do universo. Vejam só, amigos, nós falávamos há pouco que nós moramos na galáxia Via Láctea. A Via Láctea é assim um conglomerado de astros em forma de espiral que tem apenas 200 bilhões de sóis. E se você der satélites a esses sóis, 100 satélites, 100 filiados a cada uma dessas estrelas, você chegaria a 20 trilhões de corpos celestes, num conglomerado de astros, e lá vai o nosso Sol, levando todos nós aqui presentes em direção a Hércules, no meio desse trânsito terrível, e não bate nada. Ainda alguém diz que, isso tudo é obra do acaso. Meus amigos, nós ficamos assim, perplexos com as tais afirmações. Nós diríamos que, pela obra, nós conhecemos o autor. Não existe obra sem autor. As pessoas falam, os céticos, os negativistas, falam do acaso. É o acaso. Mas o que é o acaso? O acaso não é nada. O acaso não é ninguém. E o nada e ninguém pode fazer uma obra de grande inteligência. Meus amigos, onde há inteligência, onde há um feito sabido, como esses detalhes do universo que nós estamos comentando, alguém pensou, alguém calculou com muita precisão o tempo de rotação da Terra em torno do seu eixo imaginário. Alguém pensou e calculou para que a Terra girasse em torno do Sol e tivesse vida. Você vai a uma lanchonete e pede um saco de batata frita. Aí alguém pergunta, cara, você está comendo o quê? Estou comendo batata frita. Para nós, batata frita. Para o cientista, não é batata frita, você está comendo um pedaço do Sol. Porque não fosse o Sol, a batata não existiria. Todos os efeitos no mundo vegetal vêm da luz do Sol, que transforma a seiva em clorofila. Então, meus amigos, quem fez tudo isso? Nós estamos jogando no saco do seu Morrison as pedrinhas de vísperas e já chegamos aos milhões. Então, meus amigos, acaso não existe. Alguém pensou, alguém planejou. Nós olhamos o nosso corpo humano, um simples detalhe, os nossos olhos, coisa fantástica. Nós, na verdade, não enxergamos as coisas, nós enxergamos o reflexo, os fótons, as partículas fóton que partem das fontes de luz
esse choque em todas as coisas e vê os nossos olhos. E esse reflexo, o nosso cérebro interpreta, o nosso centro da visão faz a decodificação da informação nervosa que parte através do nosso nervo óptico até a sensibilidade da visão no nosso cérebro. Meus amigos, quem planejou tudo isso? Todo esse corpo maravilhoso, as nossas mãos. Vocês já viram que coisa majestosa? Uma porção de ossinhos bem arrumados, a falange, a falanginha, a falangeta, que permitem a nossa movimentação. Mas se tudo isso não bastasse, eu vou convidar os queridos amigos para conhecer no seio da natureza um sujeitinho, que esse sujeitinho vai tirar de todos nós aqui presentes, meus amigos. É que algumas pessoas ouvem os espíritos, mas não prestam atenção. Passa como se fosse uma ideia do seu próprio juízo, quando na verdade são sopros louváveis e às vezes perniciosos. Há pessoas que dizem assim: puxa, eu hoje amanheci pelo lado avesso, hoje não estou acreditando em nada, hoje eu estou um cético, um agnóstico, um descrente, um materialista, tudo de ruim. O que foi, meu filho? Você por acaso dormiu no lugar errado? São as informações espirituais negativas que os médiuns pouco treinados não sabem distinguir. E o pior é agasalhar essas informações negativas e dirigir sua vida dentro desse negativismo, em seu próprio prejuízo. Então, meus amigos, eu vou apresentar a todos os companheiros que nos ouvem dos dois lados da vida, porque temos aqui muitos irmãozinhos nossos desencarnados que foram descrentes, não conseguiram crer ainda, deixaram a terra, sabem que já deixaram a terra, mas não conseguem enxergar Deus quando o sol levanta lá no horizonte para iluminar o mundo. As ondas do mar, o canto dos pássaros, as flores que se desabrocham, evolando delicados perfumes, nós não conseguimos ainda enxergar Deus nessas maravilhas. Quando nós olhamos dentro de nós, também não enxergamos. Embora o Criador pulule em toda parte, como nos fala Clérison Morrison, no seu livro extraordinário, A Existência de Deus, I'm sorry, very good English. Então, eu vou apresentar um amigo para vocês, graças, não problema nada por isso, que é um sujeitinho que você nunca mais vai descrever de Deus. O Matuto chama de besouro de Deus. O cientista chama de besouro bombardeiro. Meus amigos, em a natureza, em bom português, nunca existiu um bichinho tão extraordinário como o besouro bombardeiro. Vejam só, ele é um besourinho que aqui na barriguinha dele, ele tem duas bolsinhas. Uma das bolsas contém água oxigenada e a outra bolsinha tem hidroquinona. Se alguém me disser que isso é obra do acaso, me prove. Como é que ele tem essas duas bolsinhas? E tem mais, é um excretor de pressão, tudo conjugado. O cérebro dele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então aquilo, a nosso ver, eu olho o nosso cérebro, puxa, nós temos um cerebrão em tanto, comparado com esse besourinho.
mas esse besourinho vai levar fé ao seu coração para o resto da vida. Estude-o na nossa mensagem. Então, quando surge um predador e ele se sente ameaçado, o seu cérebro, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, emite um impulso e ele tem uma contração, um espasmo abdominal, e o excretor de pressão emite um esguicho na cara do predador. É um spray de pimenta. Por que razão? Porque a água oxigenada e a hidroquinona separadas, não acontece nada. Mas quando você junta as duas, elas se tornam um cautérico terrível. E o predador sai voando desesperado, procurando uma poça d'água para tomar um banho e se livrar daquele tremendo cautérico. Meus amigos, me diga, quem há de me dizer que isso é obra do acaso? São dois produtos químicos, bioquímicos, que são gerados da barriga daquele bichinho, com um fim matematicamente preciso. Me prove como pelo acaso nasceu esse besouro bombardeiro, com essa arma de defesa letal. Então, meus amigos, só uma inteligência. Alguém pensou, porque é muito difícil. Besourinho desse tamanho, você fazer uma bolsinha que cabe na barriguinha dele, 2 bolsinhas. Como a sua bioquímica cria esses 2 produtos, a hidroquinona para encher uma bolsinha e a água oxigenada encher outra bolsinha, e o cérebro dele que é tão pequeno que você não conseguiria pegar. Quando se sentir ameaçado, dá aquela borrifada, e na borrifada aqueles 2 produtos se misturam, reagem quimicamente e se transformam num gás de pimenta terrível, de deixar o predador, o atacante, estonteado. Então alguém me explique como o acaso fez isso? Se não há aí uma inteligência fantástica para nos mostrar que Deus está presente em nossas vidas, que Deus é a fonte de toda a vida cósmica. Olhamos assim a nossa galáxia com 200 bilhões de sóis, 20 trilhões de corpos celestes na nossa galáxia. E quantas galáxias existem no cosmos? 100 milhões! É até difícil fazer essa conta. 20 trilhões vezes 100 milhões. Quem for bom em matemática, por favor, me dê a resposta. Cantando as glórias de Deus, como diz Emmanuel, dentro de órbitas maravilhosamente perfeitas. O universo deixa os homens de ciência quase em euforia, quase em êxtase pelas grandezas universais. Meus amigos, guardem bem fundo do coração esse besourinho que vos apresentei nessa noite, porque ele tira toda e qualquer ideia de descrença espiritual. Obrigado, besourinho, pela sua ajuda à minha formação cristã. Deus o abençoe. E a nós também. Muito obrigado.